Opa, olá amigos, aqui é o Drotaco e trazendo mais um vídeo de One Piece. Dessa vez é para falar sobre como o Gaban é muito mais forte do que a gente esperava. Por muitos e muitos anos, o Gaban, a gente simplesmente não tinha nenhuma noção do quão poderoso ele era. A gente ficava supondo quão poderoso ele poderia ser, baseado nas posições que dava a entender que ele era. A gente não sabia nem quais eram as posições dele antes da saga de Wano. A gente só pensava que no caso, o único membro importante que a gente sabia era o Rayleigh, e o Gaban era citado, mas a gente não tinha certeza se ele era realmente alguma coisa tão relevante no grupo. Mas então, com a saga de Wano, nos foi mostrado que ele era basicamente o braço esquerdo do Roger. E isso foi confirmado, ainda no caso foi totalmente confirmado na saga de Elbaf. Com os acontecimentos de Elbaf, o Rayleigh, Rayleigh não, o Gaban, no caso, foi bem declarado que o Gaban, ele é o braço esquerdo do Roger, sendo tão poderoso quanto o Rayleigh, não tão uma distância tão grande. Basicamente como o Sanji a distância de força que é entre o Sanji e o Zoro. Mas apesar disso, por ele estar velho, obviamente a gente pensava que ele não estava lá tão capaz assim. Mas o filho da puta simplesmente botou pressão e mostrou ser até agora o primeiro personagem a transpassar a regeneração dos Cavaleiros de Deus. Porque desde a saga passada já tava aparecendo alguns, no caso, desde a saga de Egghead, já estavam aparecendo alguns inimigos que eles se demonstravam uma grande pedra no sapato para o Luffy. Pelo fato de que eles tinham uma regeneração que em si parece não vir da Akuma no Mi deles, e sim de algum meio externo. E o Luffy, ele não tinha nenhum meio em si de como burlar. E com a saga atual mostrou que não apenas os Guroseis, mas também os Cavaleiros de Deus, já que a Gungo ela teve uma boa demonstração dessa regeneração desgraçada dela quando o Zop tentou atirar nela. Apesar de ter a forma como ela se regenerou ter sido diferente dos Guroseis, ainda assim esse aspecto de regeneração que não faz parte da fruta. E o outro Cavaleiro de Deus também foi o Somers, que ele mostrou se regenerar da coluna dele sendo quebrada pela Robin. Mas simplesmente, durante essa demonstração da regeneração dele, o Gaban foi lá e decepou o braço dele fora, como vocês podem notar, e simplesmente ele não conseguiu regenerar mais. E o pior de tudo, pelo menos você pensa que depois de ele ter tido o braço decepado, apesar de ele ter sido enfraquecido, ainda assim, pelo menos o Gaban, ele não vai ser tão problemático, porque, pô, ele tá velho, ele não tá mais tão no pico. O Cavaleiro de Deus, ele vai conseguir lidar com o Gaban, mas simplesmente não. O Gaban, em poucos movimentos, virou a batalha completamente e depois estilhaçou o corpo do Somers. E depois, logo em seguida, após isso, foi avançar na Gunko. Só não deu one shot nela também, que com quase toda certeza ele teria dado, por causa que ele previu o futuro e percebeu que se ele fizesse algum movimento, o filho dele poderia acabar morrendo. E só por causa disso ele acabou cedendo.